Amém, irmãos? Que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós, né? Bom estarmos novamente aqui reunidos para louvarmos a Deus, para orarmos a Ele, para meditarmos na Sua palavra, né? É bom que temos essa oportunidade de aprender e viver aquilo que Deus nos ensinou. Então convido que você baixe sua cabeça e oremos ao Senhor nesse momento. Coloquemos-nos diante dEle e clamemos pela sua obra na nossa vida nesse momento, né? Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida. Te agradecemos, Senhor, por Tua misericórdia sobre nós. Te louvamos, Senhor, porque embora sejamos fracos, sejamos terrivelmente, Senhor, falhos, a Tua graça nos alcançou mediante, Senhor, a Tua palavra e nos santificou, nos purificou, nos trouxeste, Senhor, para junto de Ti, para vivermos para o louvor do Teu nome. Pedimos, ó Pai, que nesse momento Tu venha nos abençoar, para que recebas o nosso louvor, recebas, Senhor, toda a expressão dos nossos cânticos a Ti. Ouça também, Senhor, as nossas vozes, nossos clamores que fazemos a Ti. E também fales conosco, Pai, agindo em nosso coração, para no aprendizado da Tua palavra nós possamos viver segundo o Teu querer. Livra-nos, Senhor, do mal, livra-nos de nós mesmos, mas, Senhor, nos encha do Teu Espírito. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos cantar nesse momento o hino 128 do nosso Inário Novo Cântico, Comunhão Preciosa. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chega, quando o tentador chega. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Nesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal.
Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém, amém, né? Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Nós temos um Deus, irmãos, que nos ouve e reconhece, que nos ouve quando nós fazemos a confissão dos nossos pecados. E é esse momento que nós passaremos agora, o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus que fala sobre os nossos pecados e que nos leva a pensar sobre as nossas falhas. A nossa irmã Leninha, junto com o Alisson e o Adriel, vão nos fazer a leitura do texto lá em Zacarias, capítulo 7, versículos 8 ao versículo 14. Zacarias, capítulo 7, versículos 8 ao 14. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ler Zacarias 7, do 8 a 14. A palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: Assim falará o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um, e em seu coração mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, endureceram os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem a palavra do Senhor dos Exércitos. Enviai pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos procederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei, e eles não me ouviram. Eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque é da terra desejável fizeram uma desolação. Amém. Amém. Veja bem, irmãos, aqui está no versículo 13. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus fala aqui, irmãos, é que Deus muitas vezes manda seus avisos. Ele manda a sua palavra de exortação e os seus filhos, aqui no caso era o povo de Israel, não ouviu. Assim também, por causa da dureza do coração, por causa da rejeição da advertência de Deus, quando esses procuraram a Deus, Deus não os ouviu. Esse é o perigo, irmãos, de quando nós teimamos em continuar na vida do pecado, sabendo da exortação da palavra de Deus. Por isso, irmãos, vamos confessar os nossos pecados. Convido você que baixe sua cabeça nesse momento, que oremos ao Senhor reconhecendo nossos erros, reconhecendo nossos pecados, porque Ele é fiel e justo também para nos perdoar de toda iniquidade. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra, Senhor, em nossa vida. Te agradecemos por Tua misericórdia para conosco. E pedimos, Senhor, que venhas olhar o nosso coração. Tu conheces todo o nosso ser. Tu conheces tudo aquilo que se passa dentro de nós. E pedimos, Pai, perdoa-nos. Limpa-nos de toda a nossa falha. Limpa, Senhor, o nosso coração dessa tendência do pecado, dessa inclinação ao erro e ao pecado. Pai, abra os nossos ouvidos para que, ao ouvirmos a Tua advertência, imediatamente nós sejamos, Senhor, moldados à Sua vontade e possamos reconhecer o nosso erro e voltarmos para Ti.
Faz com que nosso coração, Senhor, seja atento à tua voz, mas também seja, Senhor, humilhado pelo pecado. Que o nosso coração reconheça o seu erro e se coloque diante de ti. Pedimos, ó Pai, a tua misericórdia sobre nossas vidas por causa dos nossos erros. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Mas a maravilha da palavra de Deus é que, ao mesmo tempo que ela fala que nós devemos confessar os nossos pecados, ela nos dá vários momentos em que nós podemos fazer esse reconhecimento. Nós também temos a declaração do perdão de Deus. A nossa irmã Marta e o nosso irmão Hilton, eles farão a leitura da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 9 e versículo 10, nos quais nós estaremos aqui ouvindo a declaração do perdão. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Louvado seja Deus, porque nós antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia. A misericórdia de Deus nos alcançou e nos trouxe perdão. Nós que não éramos povo, agora somos povo de Deus. Maravilhosa declaração do perdão de Deus sobre a nossa vida, né? E o que é que o nosso coração feliz com o perdão de Deus faz? Louva a Deus. As nossas irmãs vão nos conduzir agora em um momento de cânticos de louvor ao nosso Deus. Gostaria que você acompanhasse também louvando ao Senhor nesse momento.
estar em tua presença.
terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Amém, né, irmãos? Nós temos um Deus que é realmente tremendo e faz coisas maravilhosas na nossa vida. Eu convido você agora, então, a passarmos à meditação da Palavra de Deus. E, como sempre falo, apesar de que o texto bíblico vai estar aí na sua tela, mas seria bom se você tivesse a sua Bíblia aí na sua mão para acompanhar outros versículos, acompanhar durante a nossa pregação, a meditação, para que possamos aqui entender a Palavra de Deus. Eu convido que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Farei a leitura completa desse capítulo e que você acompanhe, portanto, aí na tela e posteriormente na sua Bíblia. O texto bíblico nos diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Irmãos sabe que uma das características da nossa época, dentro principalmente aí das igrejas, são muitas bizarrices que acontecem dentro do púlpito, ali no local da pregação. Os irmãos já com certeza viram, às vezes até frequentaram, né? Mas olharam e perceberam pregadores aí que rodopiam como peões, outros que parece que vão voar, outros que disputam quem fala mais alto, quem grita mais alto, e até outros que falam coisas ininteligíveis. Há pregadores que são piadistas, aqueles que fazem do púlpito um talk show, e outros que usam da emoção para tentar convencer os seus ouvintes. A pregação da palavra de Deus hoje, infelizmente, ela perdeu muito daquilo que ela deveria ser. Uma pregação simples, baseada na palavra de Deus. Em Corinto, quando Paulo ele escreve esse texto, essa parte aqui dessa epístola, parecia que estava ocorrendo algo parecido. Como eu já mencionei para os irmãos na semana passada, havia uma suposta sabedoria especial que estava gerando entre os crentes ali orgulho, divisão, discórdia, ira e etc. Foi por isso que Paulo escreveu essa carta, porque os crentes ali de Corinto, que se julgavam serem muito sábios, eles demonstravam, na verdade, toda a insensatez dele nas consequências dessa suposta sabedoria, nessas divisões, nessas rixas e brigas que havia dentro da igreja. Então, os irmãos devem lembrar que na semana passada, quando nós meditamos no capítulo 1, versículo 10 a 31, nós falamos sobre como a sabedoria de Deus age na igreja, gerando união, fé e também humildade. Então, Paulo, ele escreve aqui para corrigir falsos conceitos e ensinar algumas verdades. E uma dessas verdades diz respeito à pregação do Evangelho. Assim, irmãos, nesse momento, eu gostaria de que nós, com base aqui na palavra de Deus, víssemos duas bases para a verdadeira pregação e a verdadeira fé cristã. A primeira base, irmãos, da pregação e da fé cristã é o poder de Deus. Versículo 1 até o versículo 5 do nosso texto vai nos mostrar isso de uma forma bem clara. Veja que Paulo ele começa lembrando aqueles irmãos crentes que, quando ele esteve ali, ele não baseou a sua pregação na oratória e nem mesmo na sabedoria própria. A oratória, que é essa arte de falar em público, é uma grande ajuda na pregação ou no ensino. Mas a mensagem de Deus, irmão, não pode se basear apenas na aparência da sua apresentação. Tem muita gente excessivamente preocupada com a aparência da pregação, deixando de lado aquilo que realmente e verdadeiramente interessa, que é o conteúdo daquilo que se fala. Aqui Paulo ele ensina que a verdadeira fé e a verdadeira pregação não se baseia em aparência metodológica, mas em conteúdo. A melhor aparência da pregação do Evangelho é a pregação simples e verdadeira. Então vejam, irmãos, que Paulo ele diz que a pregação e a fé cristã ela se encontra apenas na pessoa de Jesus. Olha o versículo 2. Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo, irmãos, ele compreende que Jesus é a expressão poderosa de Deus para salvar todos os povos. Se você voltar um pouquinho no capítulo 1, versículo 24, olha o que ele fala. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus
e sabedoria de Deus. Jesus é a maior expressão do poder de Deus. Jesus é a maior expressão da sabedoria de Deus para todos os povos e, portanto, toda pregação cristã deve ter como fundamento apenas a pessoa de Jesus. Por isso, a igreja presbiteriana ela é reconhecida porque ela tem uma pregação cristocêntrica. E toda igreja tem que ter uma pregação cristocêntrica. Ou seja, a pregação nossa ela não se baseia em falar de pessoas, mas falar daquela pessoa que foi o Senhor Jesus. A pregação bíblica ela não procura amaciar a nossa alma ou consolar-nos com base nos coaches que vemos hoje, mas através da pregação de Cristo. Irmãos, certa vez, uns dias atrás, eu comecei a ouvir uma mulher que estava em determinada igreja fazendo a sua pregação e eu não sei por que comecei a me interessar por aquilo que ela estava falando, mas passaram cerca de 7 minutos, quase 10 minutos, e em nenhum momento aquela mulher ela mencionou o nome de Deus ou o nome de Jesus. Ela estava falando e contando a sua experiência de uma certa situação que ela passou num relacionamento conturbado com um determinado irmão da igreja que ela frequentava. Irmãos podem perceber que muitas pregações hoje em dia são assim. Não são pregações de Cristo, são apenas testemunhos pessoais. Pessoas que falam da sua vida, que falam da sua experiência, mas jamais apontam para Cristo. Não revelam aquilo que a Bíblia fala sobre Cristo. E quando de repente Cristo aparece, é bem ali no final, quando não se faz nenhuma explanação da sua pessoa ou da sua obra salvadora. Mas para Paulo, irmãos, e para os demais apóstolos, Jesus é o centro de toda a pregação. Porque todo o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo como aquele que havia de vir, o Messias prometido. E todo o Novo Testamento aponta para Jesus como aquele que veio, como o Messias que veio e que cumpriu a sua missão para nosso resgate e salvação. Mas veja que Paulo ele complementa, e este crucificado. Por que isso, irmãos? Porque, irmãos, na sabedoria grega, na sabedoria romana, na sabedoria daquela época, era inconcebível crer num Deus morto pelo homem. Ainda mais de uma forma tão humilhante como Jesus foi crucificado. Então podia estar ocorrendo ali entre os crentes uma certa rejeição a essa doutrina da crucificação de Jesus. Se os irmãos lembrarem, nos estudos que nós temos falado nas quartas-feiras, na primeira carta de João, havia uma filosofia chamada gnosticismo que não aceitava um Deus encarnado. Ela negava, portanto, a encarnação de Jesus. E então, alguns que eram influenciados por essa filosofia não aceitavam a doutrina de que Deus se encarnou e que morreu ali na cruz. Então, Paulo ele quer enfatizar isso. O nosso Senhor Jesus Cristo morreu e morreu crucificado. E essa, embora louca, ela é uma das maiores demonstrações do poder de Deus. Olha o capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Irmãos, o poder de Deus se demonstra em Cristo no fato de que o próprio Deus ele se encarna como homem, ele se humilha a favor desse homem pecador, desse homem imerecedor e realiza tão grande obra. O nosso Deus é poderoso para fazer tudo isso. Os sábios, os filósofos desse mundo não entendem esse poder, mas até isso é propósito do Senhor. Voltando lá no capítulo 1, versículo 19 e 20, Paulo diz: pois isto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, o escriba, o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Os irmãos devem lembrar que nós meditamos isso no domingo passado. E é por isso, irmãos, que Paulo ele diz que a sua pregação ela vem em fraqueza, temor e tremor. Olha o versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Ou seja, Paulo fala, eu vim com toda a humildade.
Porque não há motivo de autoexaltação, não há motivo de autoglorificação daquele que leva a palavra de Deus. Porque a glória, irmãos, de pregar a palavra de Deus, tudo pertence ao Senhor. Veja que enquanto hoje em dia nós encontramos pregadores arrogantes e soberbos por um suposto poder, Paulo e todos os demais apóstolos, eles se enchiam de humildade para que apenas Cristo fosse exaltado. Lembra do que João Batista falou quando viu o desenvolvimento, quando foi alertado pelos seus discípulos acerca do desenvolvimento de Jesus? Quando falaram, olha lá, ele está batizando mais do que os seus discípulos. Ele falou, convém que ele cresça e que eu diminua. Portanto, irmãos, a base da fé, a base da pregação do Evangelho vem na demonstração do Espírito e poder. Olha o versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem de persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa milagres e ações sobrenaturais? Não necessariamente, embora os apóstolos fizessem. Os apóstolos curavam, os apóstolos faziam sinais e maravilhas, mas não significa necessariamente isso, porque para Paulo a demonstração do Espírito era o convencimento que o Espírito realizava naqueles que ouviam o Evangelho. A demonstração do poder de Deus se baseava no Evangelho pregado e não apenas nos milagres realizados. Porque, veja bem, centenas e centenas de pessoas viram os milagres de Jesus. Os fariseus foram testemunhas dos milagres que Jesus realizara e nem assim se converteram. Tanto é assim, irmãos, que Paulo mesmo ele fala em Romanos 1,16 que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando Paulo aqui ele fala que a sua pregação se apoiou na demonstração do Espírito e do poder, ele está falando tanto nos sinais e maravilhas, mas principalmente na pregação do Evangelho. Lembremos que certa vez Jesus, daquilo que Jesus ele certa vez falou aos seus discípulos, quando os discípulos foram enviados de 2 em 2 a pregarem o Evangelho nas cidades que estavam ao redor, e eles então retornaram, né? E Jesus pede então o relatório para eles, e eles falam, Senhor, até os demônios se nos submetem. O que é que Jesus falou? Não obstante, alegrai-vos, não porque o Espírito vos submetem, mas sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Está lá em Lucas 10, 17 a 20. O grande poder do Evangelho não é simplesmente a expulsão de demônios e curas, mas é a capacidade de fazer com que homens pecadores sejam convertidos, fazer com que aqueles que estavam no reino das trevas sejam transportados para o reino do Filho do seu amor. Tanto é assim que lá em Mateus no capítulo 7, lá no final, o próprio Jesus ele ensina que muitos naquele dia chegarão e dirão, Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios, e o que ele vai falar? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A base da pregação do Evangelho, a base da fé é o poder de Deus por meio do seu Evangelho. Então vejam, irmãos, que a verdadeira demonstração do poder de Deus é quebrar esse jugo opressor do pecado que habita no coração humano. E ali, onde havia uma sequidão, é implantado então uma nova vida. Uma vida gerada pelo Espírito Santo, que vem pela pregação da palavra de Deus. O poder de Deus. Mas há uma segunda demonstração aqui, uma segunda base da pregação e da fé cristã. Além de ser o poder de Deus, que é o Evangelho, é também a sabedoria divina. Versículo 6 até o versículo 16 vai nos demonstrar isso. Veja que então, depois de Paulo falar que a base da fé
que a base da pregação cristã é o poder de Deus em Cristo, Paulo diz no versículo 6, entretanto, ou seja, se anteriormente ele quis dizer que nem a fé, nem a pregação se baseiam na sabedoria humana, agora ele tem alguma coisa a falar a respeito disso. Ele fala, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Irmãos, essa palavra experimentados aqui no grego, ela tem também a tradução de perfeitos. Ele quer dizer, expomos sabedoria entre os perfeitos, ou seja, entre aqueles que se acham sábios, entre aqueles que se acham, aqueles que gostam de ficar discutindo filosofia, né? Paulo está falando que entre aqueles que se acham inteligentes nesse mundo, é exposta essa sabedoria que eles tanto gostam de debater. A gente vê um exemplo disso quando Paulo ele vai lá a Atenas pregar no Areópago, em Atos capítulo 17, no versículo 18, e ele faz toda uma exposição filosófica também a respeito de Cristo, mas com uma grande diferença. Ele fala que esta sabedoria que Paulo, que ele então debate entre aqueles que se acham experimentados, entre aqueles que se acham perfeitos, entre esses que se acham sábios, é a sabedoria que vem de Deus. Não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Isso porque, irmãos, Paulo está falando, porque a sabedoria dos homens se baseia apenas nas evidências desse mundo. E elas não valem nada quando são comparadas às coisas espirituais. Hoje em dia, inclusive, se faz aí na televisão, muitas vezes debate entre ateus e religiosos, com o propósito de envergonhar os religiosos, dizem assim, né? Mas Paulo, ele deixa claro que para ele, segundo o conhecimento que vem de Deus, a sabedoria, os debates, os argumentos desses supostos sábios desse mundo valem a mesma coisa que um prato de poeira, ou seja, não valem nada. Isso porque, enquanto a sabedoria desses homens dura apenas o prazo da validade de suas vidas, a sabedoria de Deus existe desde toda a eternidade. Olha o versículo 7. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria de Deus é eterna. Enquanto dos homens acaba no tempo da sua vida, de Deus ela existe eternamente e vai continuar existindo. E Paulo fala que essa sabedoria ela estava oculta, mas agora Deus então a revelou na pessoa de Cristo. Mas o mais intrigante, segundo Paulo, é que essa sabedoria ela não pôde ser decifrada pelos supostos sábios desse mundo. Porque se tivessem eles decifrado a sabedoria divina, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ó o versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Que sabedoria é essa desse mundo? Veja bem, irmãos, a própria loucura da sabedoria terrena é demonstrada na morte de Jesus. Os homens mataram o Salvador, mataram o Messias, mataram o Deus encarnado. Que sabedoria é essa desse mundo? Mas tudo isso aconteceu porque na sabedoria divina, nenhum homem jamais poderia compreender a obra da salvação. Até os judeus que foram receptáculos da revelação de Deus no Antigo Testamento, eles não entenderam a obra de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Nem os sábios dos judeus entenderam a sabedoria divina. E sabe por que isso aconteceu? Porque a sabedoria divina só pode ser compreendida por aqueles que recebem a revelação do Espírito Santo. Olha o versículo 10. Mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Mas o que Paulo está falando, e aqui nos versículos posteriores, é que só pode entender a obra da salvação, só pode entender esse mistério oculto, esse mistério que foi revelado,
quem recebe o Espírito que vem de Deus. Versículo 12. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Como é que os sábios desse mundo não entendem as coisas que Deus fez? E por mais que tenha sido revelado, por mais que tenha sido registrado na história, eles insistem ainda em não entender e não aceitar a obra de Deus na salvação. É porque eles não receberam o Espírito de Deus que dá a compreensão dessas coisas. E só recebe o Espírito que vem de Deus aqueles que fazem parte do plano eterno da salvação do Senhor. Veja, o próprio Senhor Jesus também demonstrou essa verdade quando no seu ministério terreno, certa vez, ele louvou a Deus lá em Mateus 11, 25, falando: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. A revelação da sabedoria de Deus é reservada àqueles que receberam o Espírito de Cristo. Irmãos, às vezes nós ficamos confusos em não entender o porquê que certas pessoas que nós julgamos ser tão inteligentes, elas não se submetem ao Evangelho. Paulo, certa vez, quando estava preso, ele pregou o Evangelho ao rei Agripa. Isso está registrado lá em Atos, capítulo 26, versículo 28. E depois de ouvir toda a mensagem de Paulo, o rei Agripa fala: Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. E Paulo fala: quem dera, por pouco ou por muito, não apenas você, mas todos se tornassem tal como eu sou. Mas não depende de quem quer. Paulo sabia, ele mesmo falou lá em Romanos 9,16, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Irmãos, o homem natural não aceita a sabedoria divina porque não tem o Espírito de Deus. Olha o versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que existem tantas indagações e tantas teorias a respeito da pessoa de Deus. Os homens naturais sem o Espírito de Deus são confusos no seu próprio raciocínio. Não sabem se creem, se não creem. Alguns argumentam, fazem a teoria da inexistência, outros não, até creem, mas não se compreendem a Deus. Mas aqui o que Paulo fala é que o homem espiritual, ou seja, o homem que é nascido do Espírito, ele consegue compreender tudo isso, porque a mente que ele tem não é a mente desse mundo, mas é a mente de Cristo. Ou seja, ele tem o Espírito de Cristo. Daí nós podemos lembrar o que é que Jesus falou aos seus discípulos lá em João 16, versículos 13 e 14. Quando, porém, vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e vô-lo anunciará. Nós compreendemos a verdade do Evangelho, porque o próprio Espírito de Deus é que nos deu conhecimento e entendimento. Se não houvesse o agir de Deus em nós, todos nós também viveríamos na loucura desse mundo, na ilusão e no engano da sabedoria desse mundo. Concluindo, irmãos, entender a obra da salvação é uma ação do Espírito Santo que age no nosso coração. O homem sem o Espírito, ele não pode entender, mas aqueles a quem o Espírito Santo tem aberto o coração, esses compreendem, porque o próprio Deus lhes abriu o entendimento. Eu gosto muito do texto do Salmo capítulo 27, no qual nos fala: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. E o salmista responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Irmãos, verdadeiros crentes, eles não se deixam levar por pregações engraçadas ou emotivas. Eles se alegram pela verdade
que é exposta pelo Evangelho da Palavra de Deus. Eles se alegram em ouvir falar de Cristo. Eles se alegram quando a pregação é baseada no poder de Deus, que é a própria pessoa de Jesus. Que Deus, portanto, nos abençoe. E quando formos falar do Evangelho, falemos desse que é o poder de Deus, desse que é a sabedoria de Deus, o Senhor Jesus. Amém? Que Deus realmente nos abençoe e derrame mais e mais sobre nós a sua graça. Mas eu convido você agora a que nós cantemos ao Senhor o hino 350 do nosso inário. Palavra da Vida, hino 350. Fonte da celeste vida, manifesta o seu poder, vivifica o sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, nos vieste conceder. Nos vieste conceder. Ao abrirmos o teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo o engano e dos erros livra os teus, ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Leitura desta Bíblia, dá-nos gozo, ó Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultamos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que esta instrução produz. E gozamos, alegria, vida e luz. Alegria, vida e luz. Amém. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que esta instrução produz. Toda a palavra de Deus tem que gerar em nós maravilhosos frutos. Frutos de santificação, de vida, né? A palavra de Deus nos ajuda a entender aquilo que nós devemos ouvir também. Certa vez algumas pessoas falaram, o que importa é estar falando de Deus. Não, irmãos, não é só falar de Deus. Há muitas músicas feitas usando o nome de Deus, mas que falam tudo o que é errado a respeito de Deus. Importa saber o que se fala a respeito de Deus, né? Bom, nós vamos orar nesse momento, encerrando esse período que nós tivemos aqui agora, mas não desconecte, porque depois da nossa oração nós temos nossos avisos, temos também o show de talentos infantis e a participação das nossas crianças e os nossos adolescentes, tá bom? Então vamos orar ao Senhor e passaremos então a essa segunda parte.
Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra, Senhor, em nossa vida. Agradecemos, Senhor, porque o Teu poder se revelou a nós mediante Teu Filho Jesus. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua sabedoria foi exposta, não com base na sabedoria humana, mas com base, Senhor, na sabedoria espiritual, pelo discernimento do Teu Espírito. Vivifica o nosso coração, Pai. Traga-nos para junto de Ti. Faça com que possamos andar, Senhor, na Tua lei, na Tua vontade, viver para o Teu louvor. Pai, neste momento eu te peço por todos os nossos irmãos que estão adoentados, aqueles que estão enfermos, aqueles, Senhor, que estão infectados por esse Covid, que a Tua graça venha alcançar cada um. Te louvamos por aqueles que já estão recuperados, te agradecemos, ó Pai, por aqueles que já retornaram aos seus lares e que também podem, Senhor, se juntar a nós para louvar-te e te glorificar. Pedimos, Senhor, que a Tua graça venha sobre a nossa vida. Vivifica o nosso ser. Derrama sobre nós, Senhor, mais e mais do Teu poder. Abençoa, Senhor, os Teus servos que estão espalhados pela face da terra, aqueles que estão passando dificuldades pelas perseguições desse mundo, os Teus servos que têm pregado o Teu Evangelho e têm sido presos. Cuida de cada um, Senhor, livra-o de todo o mal, porque esse mundo jaz no maligno. Então, Senhor, fortalece a nossa alma, fortalece a nossa vida para render louvores a Ti e vivermos para Ti. Cuida, Senhor, do nosso coração. Transforma o nosso coração para ser um coração temente a Ti, um coração submisso a Ti, um coração que ouve a Tua palavra e segue o Teu ensinamento. Abençoa, Senhor, todo o Teu povo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno, poderoso amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, né? Então, irmãos, vamos passar os nossos avisos primeiramente e depois eu vou encerrar com a apresentação do show de talentos infantis, tá bom? Então, um dos nossos avisos é a respeito do próprio show de talentos. Como não sabem, já temos aí passado algumas apresentações, principalmente domingo passado, né? Mas gostaríamos aí da participação de todas as crianças da nossa igreja e também de outras que não são da nossa igreja, mas que estão aí, são parentes, né, dos nossos irmãos e tudo mais. Alguma expressão artística ligada à Bíblia. Você pode aí incentivar teu filho a cantar, a contar uma história, a encenar, declamar, fazer uma coreografia, que nós vamos passar aí os vídeos aqui na nossa live. Não apenas as crianças, mas nossos adolescentes também, tá bom? Podem participar, porque isso aqui faz parte daquilo que nós chamamos do mandato cultural. Infelizmente, as expressões de artes que nós vemos aí no mundo, elas apenas são expressões de artes bizarras, que denigrem a lei de Deus. Mas Deus nos deu um mandato cultural para que, através da expressão artística, nós possamos glorificar o seu nome também. Então vamos ensinar as nossas crianças a glorificar a Deus através da arte, tá bom? Crianças e adolescentes. Envie o vídeo aí pra gente através do WhatsApp, que também na próxima semana estaremos passando mais. Hoje nós teremos, se eu não me engano, 4 apresentações, e aí nas próximas teremos, conforme a gente vai recebendo também, tá bom? Além disso, estamos em reforma, irmãos. Quero lembrá-los aí de que nós não estamos, já houve aí o decreto da liberação das igrejas menores para poder realizar os seus cultos, mas nós ainda não vamos realizar nossos cultos porque o nosso templo está em reforma, nós estamos sem telhado, está tudo ali vazio, vazio por causa da reforma que estamos fazendo. Mas cremos que até a primeira quinzena agora do mês de setembro já estejamos preparados para receber os irmãos. E nessa reforma eu quero contar com o apoio dos irmãos na fidelidade dos seus dízimos e ofertas, tá bom? A reforma vai ficar muito boa, Deus vai estar nos abençoando e queremos ter um ambiente cada vez mais agradável para junto nós louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Nós vamos passo a passo, aos pouquinhos, melhorando cada vez mais o ambiente do local onde nós realizamos o nosso culto a Deus, tá bom? Participe conosco, seja aí um apoiador da nossa reforma. E também lembrar os irmãos de que
todos os dias nós temos as nossas meditações nas redes sociais, tá bom? Tirando quarta e domingo, que nós fazemos a nossa transmissão, na segunda, na terça, quinta, sexta e sábado, todos os dias nós postamos meditações para que você possa fazer a sua devocional pessoal ou possa fazer o seu culto doméstico. De repente, se você estiver indo de carro aí para o seu trabalho, você pode colocar ali o áudio, né? Enquanto você vai dirigindo, enquanto você limpa a casa, enquanto você faz o almoço. Não deixe de ouvir a palavra de Deus todos os dias. E não apenas de ouvir, mas compartilhe com os amigos, compartilhe com seus vizinhos, porque você nunca sabe quando a pessoa vai ser tocada pelo evangelho da verdade de Deus, não é? Compartilhe nas nossas redes sociais aí as meditações e também as nossas transmissões, tá bom? Então, irmão, nós vamos passar agora ao nosso show de talentos infantis, das nossas crianças e adolescentes, e logo em seguida nós estaremos então encerrando essa transmissão. Que Deus abençoe a vida de cada um e derrame sobre cada um de nós o seu poder e a sua sabedoria. Que Deus nos abençoe. Bernardo, vamos falar a história do Papai do Céu? Que legal! No Natal, nasceu o Menino Jesus, Ele nasceu da barriga de? Maria, Ele cresceu, mas? não foi nenhum pecado. E ele morreu na? Cruz, Mas? ressuscitou, Jesus é o nosso? Salvador. E para que a gente não ficasse sozinho, Ele mandou o Espírito Santo no dia de Pentecoste, Jesus é o nosso? Salvador. Ai, que legal! E Jesus vai voltar. Ele vai morar com a gente pra brincar com a gente. Que legal! Deus te... Abençoe. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz minhas calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz minhas calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz minhas calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, 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 com Ele andarei. Com Ele andarei. Com Ele andarei. Lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, vem Samuel, pra me deixar limpinho.
pode me limpar. É Jesus, que eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. É Jesus, que eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar. De novo. Tudo Ele pode apagar.